Muitos dos relatos mais pesados, segredos familiares obscuros, flagrantes intensos e casos de traição sem filtro que eu recebo não podem ser publicados abertamente aqui no canal devido às diretrizes rígidas e à censura da plataforma. Por isso, eu criei um pacote privado e exclusivo fora do YouTube com 10 histórias completamente inéditas, explícitas e sem cortes. Para assistir a esses conteúdos proibidos agora mesmo antes que a página saia do ar, clique no link oficial na descrição ou no comentário fixado. Adrian, havia se afastado do projeto pouco depois que o caso deles veio à tona entre as pessoas certas. Não totalmente, mas o bastante para que rumores começassem a circular. Claire estava encantada com a ideia de começar de novo. O problema é que o começo de novo entre duas pessoas que se encontram em meio à ruína de casamentos antigos costuma parecer mais estável do que é. No caso deles, a estabilidade era uma ilusão. Adrian morava de aluguel. Tinha dívidas antigas que Claire não conhecia. E, como eu viria a descobrir depois, havia um histórico de impulsividade financeira e emocional que ele escondia muito bem quando queria parecer seguro. A felicidade dele tinha um custo. E Claire estava começando a descobrir qual era. O primeiro sinal, a primeira vez que eu vi que algo havia mudado foi por meio de Denise, uma colega de trabalho de Claire com quem eu ainda mantinha contato cordial. Ela me chamou numa noite de sexta-feira. "Você está bem?" perguntou. "Oh, sufficient. Claire está passando por dificuldades." Eu não respondi. Denise parecia hesitar, como se soubesse que estava entrando num terreno perigoso. "Não estou te contando para provocar nada", disse ela. "Só achei que você deveria saber que as coisas não estão indo como ela imaginava." Com ele? Contudo. Essa resposta foi mais importante do que parecia. Porque, contudo, geralmente significa que a fantasia começou a perder forma. O que ela não viu só meses depois eu entendi a parte mais cruel da história. Claire não havia apenas se apaixonado por outro homem. Ela havia se apaixonado pela sensação de ser vista por alguém em um momento da vida em que se sentia emocionalmente invisível. Adrian era mais espontâneo do que eu, mais verbal, mais teatral. Ele elogiava a inteligência dela, a aparência dela, a forma como ela falava. Depois de anos de casamento estável, essas pequenas doses de entusiasmo pareciam redenção. Mas o que parecia paixão era, em parte, narcótico. Quando a novidade passou, os defeitos dele deixaram de ser românticos e começaram a ser apenas defeitos. E os defeitos eram muitos. Ele atrasava contas. Fazia promessas impulsivas. Mudava de humor com rapidez. Queria intensidade, mas não queria responsabilidade. Em 3 meses, Claire começou a perceber que o homem que a havia feito sentir-se viva também esperava dela uma versão de si mesma que era insustentável. O que eu fiz enquanto a vida dela se desorganizava, a minha começava, aos poucos, a se rearrumar. Não de forma heroica. De forma lenta e prática. Pedi licença no trabalho por algumas semanas, depois retornei com menos foco emocional e mais disciplina. Mudei a disposição da casa. Joguei fora caixas, roupas e objetos que ainda pareciam carregados demais da vida que já não existia. Comecei a correr pela manhã. Não porque queria me tornar uma versão inspiradora de homem ferido. Mas porque correr era uma forma de não ficar parado dentro da própria cabeça. Voltei a jantar com amigos. Aceitei convites que antes recusava. E, talvez mais importante, parei de checar o celular esperando que Claire sentisse minha falta. Essa expectativa era um tipo de veneno lento. A primeira volta Claire voltou a me procurar depois de 2 meses e meio. Não para reatar. Para conversar. Eu aceitei porque queria ver se havia algum resquício de humanidade no que restava entre nós. Ela parecia cansada. Não o cansaço bonito de quem trabalhou muito. O cansaço desarrumado de quem percebeu que a fuga não resolveu o que esperava resolver. "Eu estraguei tudo", disse ela. Eu fiquei olhando para ela. "Você não estragou tudo." "Estraguei sim." "Não. Você fez uma escolha." "A diferença." Ela respirou fundo. "Adria não é quem eu pensei." Aquilo não me surpreendeu. "E você espera que eu sinta pena?" "Não." "Então por que está dizendo isso?" Ela baixou os olhos. "Porque eu achei que ele me fazia feliz." Eu demorei um momento antes de responder. "E fazia." Ela levantou o olhar. "Não do jeito que eu imaginava." Essa foi a primeira vez que vi dúvida verdadeira nela. Não sobre mim. Sobre a própria decisão. O colapso do romance, o que aconteceu com eles foi rápido, mas não instantâneo. Primeiro vieram as discussões sobre dinheiro. Depois, as omissões. Depois, as noites em que Adrian sumia dizendo que estava resolvendo problemas pessoais. Depois, a revelação de que ele também havia mantido contato com uma ex enquanto se envolvia com Claire. Não sei se houve traição física adicional.
Não me importava o suficiente para investigar. O que importava era que o castelo emocional que Claire havia construído com ele começou a ruir por dentro. E quando uma pessoa sai de um casamento e descobre que trocou estabilidade por instabilidade, a desilusão vem com gosto de ironia. Claire sempre quis autenticidade. O problema é que a autenticidade nem sempre é charmosa. Às vezes é só desordem mal administrada. A culpa deles, a dor minha nos meses seguintes, Claire tentou me pedir perdão em mais de uma ocasião. Não perdão total. Não retorno. Só algo humano o suficiente para que eu não a odiasse completamente. Mas eu não conseguia entrar naquela versão da conversa. Porque ainda havia uma parte ferida em mim que interpretava qualquer aproximação como conveniência emocional dela. Ela havia me trocado por uma possibilidade. Agora a possibilidade falhava. E ela queria voltar ao lugar que havia abandonado. Talvez isso não fosse uma leitura justa. Mas era a leitura que eu conseguia fazer naquele momento. E ninguém deve subestimar o poder de uma ferida de construir teorias defensivas. O dia em que ela voltou 3 meses depois da noite em que disse, ele me faz feliz, Claire apareceu na minha porta numa tarde de sábado. Eu soube imediatamente que algo havia mudado porque ela estava segurando as chaves com força demais e havia uma tristeza muito mais clara no rosto dela. Quando abriu a boca, as palavras vieram quebradas. Daniel, eu preciso falar com você. Não a convidei para entrar de imediato. Fiquei parado na porta. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Adrian me mentiu. Havia vergonha ali. Mas também medo. Sobre o quê? Sobre dinheiro. Sobre outra mulher. Sobre o que ele queria de mim. Eu fiquei em silêncio. Não por falta de resposta. Mas porque alguma parte de mim já intuía o próximo movimento da conversa. E eu achei que podia construir algo com ele, continuou ela. Achei que estava seguindo em frente. Achei que estava escolhendo a vida certa. Ainda não respondi. Ela me olhou com os olhos cheios de uma expectativa humilhada. Daniel, ele não me faz feliz. A frase saiu como confissão e retirada ao mesmo tempo. E naquele momento eu entendi a verdadeira função de ele me faz feliz. Não era verdade. Era fuga. O pedido ela não queria apenas me contar que estava infeliz. Queria voltar. Não imediatamente, não com a arrogância de quem acha que o dano pode ser apagado por conveniência. Mas queria uma porta. Um gesto. Uma chance de não se perder completamente depois de ter se perdido tentando fugir da própria vida. Você quer o que de mim? Perguntei. Ela demorou. Não sei. Sabe sim. Ela abaixou o rosto. Eu quero saber se ainda existe alguma coisa entre nós que eu destruí, mas que talvez não esteja morta. Aquilo era honesto demais para eu rejeitar de forma simples. E ainda assim era tarde demais para ser fácil. Porque, apesar de tudo, eu também havia mudado nesses 3 meses. Eu não era mais o homem parado na sala ouvindo a esposa anunciar que ela foi embora acreditando que tinha encontrado felicidade em outra pessoa. Mas o que aconteceu nos 3 meses seguintes mudou completamente a forma como ela voltou. Se inscreva no canal, ele me faz feliz a frases que terminam um casamento antes mesmo de ele acabar oficialmente. Minha esposa disse a dela numa terça-feira chuvosa de março, enquanto estava parada na porta da sala com uma mala aberta ao lado e um rosto que eu quase não reconheci. Ele me faz feliz. Foi só isso. Sem grito. Sem escândalo. Sem explicação longa o bastante para tornar a dor mais fácil de suportar. Ela disse a frase como quem apresenta uma verdade simples e irrefutável. Meu nome é Daniel Mercer. Tenho 43 anos, moro em Austin, Texas, e durante 12 anos acreditei que tinha um casamento sólido bastante para resistir à rotina, ao cansaço e a qualquer ilusão passageira. Eu estava errado. E os 3 meses seguintes mostraram que a felicidade que ela pensava ter encontrado tinha um preço que ela jamais imaginou pagar. O dia em que ela foi embora, o nome dela era Claire. 39 anos. Professora de literatura no ensino médio. Inteligente, elegante, com aquele tipo de presença que enchia uma casa sem precisar levantar a voz. Nos conhecemos numa livraria em Houston, há 15 anos, quando ela derrubou uma pilha de livros e eu a ajudei a juntar tudo. A história parecia boa demais para ser inventada, e talvez por isso sempre achei que tinha um pouco de destino nela. Casamos 2 anos depois. Nos primeiros anos, tudo parecia funcionar. Tínhamos uma casa modesta em Austin, sem filhos, por escolha que havia sido amadurecida ao longo do tempo e que nos permitia uma vida organizada, confortável e previsível. Ela lecionava. Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia financeira. Nossos problemas eram pequenos, domésticos, resolvíveis. Até que deixaram de ser. Nos últimos meses antes da separação, Claire havia se tornado mais silenciosa.
Não distante de forma agressiva, mas ausente em episódios curtos e frequentes, como se parte dela estivesse sempre em outro lugar. Eu notei. Só não entendi a dimensão. Quando ela disse que ele a fazia feliz, entendi o suficiente. Não precisei perguntar quem era. Eu já sabia. O nome dele era Adrian. Um colega de um projeto educacional em parceria com uma fundação local. Ela havia começado a mencioná-lo meses antes, sempre de forma casual. Adrian disse que isso poderia funcionar. Adrian acha que esse método é melhor. Adrian entende bem essa parte. No início, eu não dei importância. Homens e mulheres trabalham juntos. Conversam. Trocam ideias. Às vezes a intimidade intelectual parece apenas entusiasmo profissional. Eu fui ingênuo o suficiente para interpretar maturidade como segurança. Claire dizia que ele era alguém que a entendia de um jeito diferente. Naquela noite, porém, não havia mais metáfora. Ela estava de pé na minha sala dizendo que ele a fazia feliz e que precisava ir. Eu fiquei em silêncio por tempo demais. Você está me deixando? Perguntei por fim. Ela abaixou os olhos. Eu não queria que fosse assim. Mas é assim. Daniel, você ama ele? Houve uma pausa que respondeu antes dela. Sim. Foi a primeira vez que algo em mim quebrou com clareza total. Não havia espaço para dúvida. Não havia espaço para negociação. Ela havia escolhido. O que fica depois quando uma pessoa vai embora por outra, o que sobra para quem fica não é só dor. É humilhação, confusão, recalibração brutal da própria memória. Passei os primeiros dias dentro de casa como um homem que havia perdido a gravidade. Dormia mal. Comia mal. Andava de um cômodo para outro sem motivo. Claire levou algumas roupas e livros naquela mesma noite. O restante ficou temporariamente porque ela disse que voltaria mais tarde buscar. Não voltou naquela semana. No começo, imaginei que talvez o tempo pudesse tornar a decisão mais difícil para ela. Depois percebi que o que tornava difícil para mim não tornava difícil para ela. E isso foi pior. Porque uma das crueldades das separações unilaterais é que a pessoa que foi deixada continua vivendo o momento em que a relação já acabou, enquanto a outra parece ter avançado para o próximo capítulo. As tentativas de explicação. Claire voltou 10 dias depois para conversar. Eu já sabia que isso era ruim. Conversas de encerramento raramente encerram algo para quem ainda está ferido. Ela sentou na beirada do sofá com as mãos fechadas no colo. Eu não quero te ferir mais, disse ela. Então por que está aqui? Porque preciso ser honesta. Agora. Ela respirou fundo. Eu fiquei presa por muito tempo numa vida que parecia correta, mas não parecia verdadeira. Aquilo me irritou quase instantaneamente. E eu fazia parte do que era falso? Ela me olhou com culpa. Não. Você não é falso. Mas eu não era suficiente. Ela não respondeu. O silêncio dela era uma confissão. Você esperou 12 anos para perceber isso? Perguntei. Não é sobre você não ser suficiente. Então é sobre o quê? Ela olhou para a janela antes de responder. É sobre eu ter encontrado alguém que me fez sentir viva de novo. Eu não gostei de ouvir aquilo. Porque, no fundo, soava menos como amor e mais como reação química. Como se todo o casamento pudesse ser rebaixado a um período de dormência entre dois acontecimentos. E você acha que isso justifica ir embora? Não estou dizendo que justifica. Só estou dizendo que aconteceu. A honestidade dela era quase ofensiva. À saída no fim do mês, Claire se mudou para um apartamento do outro lado da cidade. Antes de sair de vez, ela deixou metade das contas conjuntas comigo enquanto o advogado tratava do divórcio. Não houve filhos, então não houve disputa de custódia. Houve, porém, todo o resto. As decisões financeiras. A divisão da casa. A separação das contas. As conversas com advogados. Os dias em que ela voltava para pegar algum objeto e eu fingia não estar em casa. Se eu fosse descrever esse período em uma palavra, seria esvaziamento. Porque não era apenas o fim do casamento. Era o fim da identidade que eu havia construído ao redor dele. E, em algum ponto, comecei a perceber que ainda me perguntava mais sobre o que havia faltado em mim do que sobre o que havia faltado nela. Esse tipo de pensamento é uma prisão com aparência de autoconsciência. O primeiro mês sem ela, o primeiro mês foi o pior. Não pelo silêncio. O silêncio às vezes é bom. Foi pior pela imaginação. Quando alguém sai por outra pessoa, seu cérebro tenta reconstruir a geometria da traição. Onde ela esteve? Quando começaram? O que foi real? O que foi encenação? Se houve um momento exato em que eu teria podido perceber. Essas perguntas não ajudam. Só arranham. Passei noites olhando para o teto, ouvindo o ventilador do quarto, tentando não pensar na maneira como ela havia dito o nome dele com tanta serenidade. Adrian. Como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Cheguei a sentir raiva suficiente para querer ligar para ele, mas nunca fiz isso. Eu sabia que se entrasse no território dele, acabaria perdendo o pouco controle que ainda possuía. Então fiquei em silêncio. E o silêncio, naquele período, foi o único tipo de dignidade que achei que ainda tinha. A queda dela os 3 meses seguintes foram estranhos porque, enquanto eu me reerguia lentamente, algo começava a ruir no lado dela. No início, eu não sabia. Só recebi informações fragmentadas por um amigo em comum que trabalhava na mesma fundação educacional onde Claire e Adrian se conheceram. Segundo, muitos dos relatos mais pesados, segredos familiares obscuros, flagrantes intensos e casos de traição sem filtro que eu recebo não podem ser publicados abertamente aqui no canal devido às diretrizes rígidas e à censura da plataforma. Por isso, eu criei um pacote privado e exclusivo fora do YouTube com 10 histórias completamente inéditas, explícitas e sem cortes. Para assistir a esses conteúdos proibidos agora mesmo antes que a página saia do ar, clique no link oficial na descrição ou no comentário fixado. Outro homem a fazia feliz. Eu estava mais frio, mais atento, menos disponível para absorver desculpas. A conversa que mudou tudo convidei-a para entrar. Sentamos na cozinha. Não era romântico. Era necessário. Você voltou porque percebeu que ele era um erro? Perguntei. Voltei porque percebi que a vida com ele não era real. E a vida comigo era o quê? Ela demorou. Era real, mas eu não soube valorizar. Isso não responde. Ela apertou as mãos juntas. Era estável. Era sólida. Era silenciosa às vezes demais. E eu confundi silêncio com ausência. Essa resposta me atingiu mais do que eu esperava. Porque era, em parte, verdade. Nosso casamento havia entrado num período de rotina morna havia muito tempo. Mas rotina não justifica abandono. Você saiu porque quis sentir algo novo, disse eu. Ela assentiu. Sim. E agora quer voltar porque o novo falhou. Ela chorou. Não de teatro. De verdade. Eu sei como isso soa. Soa como traição. Ela cobriu o rosto com a mão. E eu fiquei olhando para a mulher que já foi meu centro e que agora parecia, pela primeira vez, pequena diante da própria escolha. O que eu não fiz eu não a humilhei. Não gritei. Não disse, eu avisei. Não usei a fraqueza dela como vingança. Por 3 meses, eu havia aprendido que raiva dá energia, mas nem sempre dá direção. E, honestamente, eu estava cansado. Cansado demais para sentir prazer em desmontar alguém que já estava se desmontando sozinha. Em vez disso, disse, você precisa entender que eu não sou um porto provisório. Ela me olhou com os olhos vermelhos. Eu sei. Não sei se sabe. Daniel, você saiu porque achou que havia algo melhor. Isso não é uma falha pequena. Não sei se eu consigo receber você de volta como se isso fosse apenas um erro de cálculo. Ela não discutiu. Porque sabia que eu estava certo. A conversa durou quase 2 horas. No fim, eu deixei claro que não voltaria para a versão antiga de nós dois. Se houvesse qualquer chance de reconstrução, seria em outra base. Sem idealização. Sem nostalgia convenient. Sem a tentativa de esconder o que aconteceu. Ela concordou em procurar terapia individual. Concordou em parar de pedir respostas rápidas. Concordou com o divórcio já em andamento se eu decidisse que não queria mais continuar. E eu, embora ainda ferido, concordei em não fechar a porta de forma teatral. Porque a verdade era simples e desconfortável, eu ainda amava partes dela. Só não confiava no que essas partes haviam feito quando foram testadas. O depois nos meses seguintes, a história não virou milagre. Isso é importante. As pessoas gostam de imaginar que arrependimento vira redenção automaticamente. Não vira. Claire precisou encarar muita coisa sobre si mesma. Precisou admitir que buscava validação com a mesma urgência com que outras pessoas buscam fuga. Precisou entender que se sentiu feliz com Adrian não porque ele fosse necessariamente melhor, mas porque ele ativou uma fome emocional que ela havia ignorado por anos. E eu precisei entender que parte da nossa relação havia sido menos vívida do que eu queria admitir. Isso não me culpava pela traição. Mas também não me inocentava de tudo. Casamentos raramente se quebram em linha reta. Eles racham em zonas já enfraquecidas. O que eu aprendi que ele me faz feliz é uma frase perigosa quando usada como justificativa para abandonar tudo o que foi construído. Aprendi que felicidade sem estrutura é, às vezes, só excitação com prazo de validade. Aprendi que ser deixado por outra pessoa não significa que você foi menos digno. E aprendi que 3 meses podem ser suficientes para destruir uma ilusão, mas não para apagar todas as consequências da escolha que a criou. Claire voltou implorando. Mas implorar não reescreve o que aconteceu. Só mostra o tamanho da queda. Encerramento não voltei com ela imediatamente.
Também não fechei definitivamente a porta naquela primeira noite. Preferi a verdade ao conforto. E a verdade era que ela havia ido embora acreditando que havia encontrado felicidade em outra pessoa, mas os 3 meses seguintes provaram que ela havia encontrado apenas uma versão dela mesma que não sabia sustentar o que queria. Quando voltou, não era mais a mulher que saiu dizendo, ele me faz feliz. Era uma mulher quebrada pelas escolhas que havia feito. E eu, por mais machucado que estivesse, já não era o homem que ficava em silêncio esperando ser escolhido. Eu tinha aprendido, do jeito mais doloroso possível, que amor não é ser encontrado. É ser sustentado. E, às vezes, a diferença entre uma e outra coisa só aparece depois que alguém vai embora e descobre que a felicidade que perseguiu também sabia cobrar a conta. Se quiser, eu posso escrever o próximo nessa mesma linha, com um drama ainda mais pesado e mais reviravoltas.